Olha, Gênesis 35 não é só mais um capítulo na Bíblia, sabe? É um verdadeiro ponto de chegada. É aqui que a gente vê a longa e, vamos combinar, bem turbulenta jornada de Jacó chegando no seu auge. Aquele homem que enganou o irmão, que lutou com o ser divino, que liderou uma família super complexa. Agora, ele finalmente assume o seu destino como patriarca de uma nação inteira. Vamos mergulhar em como essa transformação final acontece. Para a gente entender isso bem, nosso roteiro vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, o retorno a um lugar sagrado. Depois, a redefinição da identidade dele. Em seguida, uma perda devastadora no caminho. A consolidação da linhagem e, por fim, a passagem de uma geração para outra. Então, tudo começa com uma ordem de Deus para voltar a Betel. E Betel era um lugar com significado muito pessoal para Jacó. Mas veja bem, não é só uma viagem geográfica, é uma verdadeira peregrinação espiritual. E isso exige uma preparação. Fica a pergunta, né? Como é que se marca um novo começo? Para Jacó, não foi só obedecer por obedecer. Foi uma decisão muito consciente de purificar seu legado, de virar a página de verdade, não só para ele, mas para o futuro de toda a família. E o que ele faz? Ele institui um processo bem claro, em 3 passos. Primeiro, se livrem dos deuses estrangeiros. Segundo, purifiquem-se. E terceiro, troquem de roupa. É uma limpeza que é simbólica e literal ao mesmo tempo, sabe? Um jeito de abandonar o passado e se preparar para um encontro renovado com Deus. E essa atitude de enterrar os ídolos e até os brincos que tinham a ver com práticas pagãs, nossa, isso é um ponto final, não tem volta. É um rompimento físico visível com qualquer outra lealdade. O compromisso agora era total. E aí o círculo se fecha. Voltar para Betel e construir um altar exatamente onde Deus apareceu para ele anos antes, quando ele estava sozinho, com medo, fugindo, é um ato muito poderoso. Conecta a vulnerabilidade do passado com a adoração e a gratidão do presente. É lindo de ver. E é justamente ali, nesse lugar de memória e de renovação, que acontece o evento central do capítulo. O momento em que a identidade de Jacó é, de forma oficial e divina, totalmente redefinida. Mudar o nome aqui é mudar a identidade por completo. Jacó era o nome que carregava o peso da sua história, da sua astúcia, dos seus conflitos. Mas Israel redefine a sua jornada. A luta agora não é mais com os homens, mas sim com Deus. É um eco daquele encontro transformador que ele teve no Jaboque. E junto com o nome novo, vem a reafirmação da promessa. E olha, isso aqui é importantíssimo. A bênção não é mais só para ele, pessoal. Ela estabelece um destino nacional. A aliança que Deus fez com o avô dele, Abraão, e com o pai, Isaque, agora é formalmente passada para ele e para toda a sua descendência. Mas como na vida, né? A história dá uma virada brusca. Este capítulo nos mostra que mesmo os maiores momentos de alegria espiritual podem vir misturados com a mais profunda tragédia humana. Mal a alegria da promessa se assenta e ela é completamente despedaçada pela dor. A morte de Raquel, a esposa que Jacó tanto amou, bem no parto do seu último filho, lança uma sombra gigantesca sobre essa jornada. O memorial que ele constrói vira um testemunho eterno dessa dor. O nascimento desse filho acontece num momento de total contradição. Com seu último suspiro, Raquel o chama de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó, num ato de fé, de esperança, o renomeia Benjamim, filho da minha mão direita, um nome de honra. Ele se recusa a deixar que a tragédia defina o destino do seu filho caçula. É exatamente neste ponto que a história de uma família começa a se transformar na fundação de um povo. A lista dos filhos de Jacó, que até poderia parecer só uma genealogia, na verdade é o projeto de uma nação inteira. 12. Guarda bem esse número. Ele vai ecoar por toda a história que vem a seguir. Não é só a contagem dos filhos, é o número das tribos que vão formar a nação de Israel. Mas essa estrutura familiar, vamos ser sinceros, é tudo menos simples. A lista não esconde a complexidade da coisa toda. Os 12 filhos vêm de 4 mães diferentes. As 2 esposas, Lia e Raquel, e as 2 servas delas, Bila e Zilpa. É dessa dinâmica super complicada que nasce a futura nação. E o texto menciona, quase que de passagem, um detalhe chocante e muito significativo: a transgressão de Rúben, o filho mais velho,
com a concubina do próprio pai. Isso já introduz de cara temas de conflito interno, de pecado e de consequências que vão moldar o destino das tribos lá na frente. Bom, e a parte final do capítulo serve para fechar uma era. Com a morte de Isaac, Jacó, que agora é Israel, assume de vez o manto de patriarca. O círculo finalmente se fecha por completo. Jacó, aquele eterno andarilho, retorna à terra dos seus pais, o coração da promessa. Sua longa jornada o trouxe de volta ao ponto de partida, mas claro, como um homem totalmente transformado. 180. Essa foi a idade de Isaac quando morreu. Pensa só, uma vida longa que serviu como uma ponte viva entre as gerações de Abraão e de Jacó. E nesse ato final, tem um detalhe poderoso. Os irmãos que um dia foram inimigos mortais, Esaú e Jacó, se reúnem para enterrar o pai. É um fim silencioso, pacífico, para aquele conflito todo que deu início à jornada de Jacó. Gênesis 35, portanto, fecha o livro sobre a transformação de um homem, Jacó, para abrir o primeiro capítulo na história de uma nação, Israel. A fundação está pronta, mas a questão que fica ecoando através dos séculos é: o que será construído sobre essa base? E a que custo?